E abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28, versículo 1. Provérbios 28, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Repita depois de mim cada frase desse texto. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Sim, ímpios são medrosos, mas os justos têm coragem sobrenatural. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém? Ou você é ímpio ou você é justo? A humanidade é dividida em duas classes de pessoas, dois tipos de gente. É ímpio e é justo. O que é um ímpio? Existe um salmo, que é o Salmo 10. Há outros, vários salmos falam dos ímpios. Mas no Salmo 10, nós lemos no verso 4. Em sua presunção, o ímpio não busca a Deus. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. No verso 13 do mesmo Salmo 10, a Bíblia diz: o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada Deus me pedirá contas. Ímpios, portanto, são pessoas presunçosas, que não buscam a Deus, que não dão lugar para Deus em suas vidas, em seus planos. Os ímpios não buscam a Deus. Os ímpios insultam a Deus até, e não pensam que vão dar contas a Deus das suas ações. Nós que não somos mais ímpios, a gente tem temor de Deus, e põe Deus em tudo que a gente faz, e fala de Deus naturalmente. Mas o ímpio não é assim. Ele é presunçoso, ele põe Deus fora dos seus planos, ele insulta Deus. Mas ele tem o problema da morte. O ponto fraco do ímpio, que expulsa Deus da sua vida, é o medo de morrer. Eles sabem que eles morrem. Mesmo os ímpios mais brilhantes, eles acabam morrendo. E 2016, nós estamos em 1º de maio, vários ímpios, ou vários famosos cantores, músicos, têm morrido esse ano. Essa semana que passou, um dos cantores famosos dos Estados Unidos morreu de uma forma triste, sozinho em casa, tão rico, mas sozinho. Mas falam até de excesso de remédios. O problema dos ímpios, das pessoas que ainda não se encontraram com Deus, é justamente a morte. Eles sabem que a morte anda à espreita, todos os dias. Eles sabem que correm riscos. A Bíblia fala de um ímpio que era muito rico. Em Lucas capítulo 12, verso 20. Ele é chamado de um rico insensato. Ele fez planos para ter mais riqueza, para guardar mais riqueza ainda. Lucas 12 fala da sua história. Contudo, verso 20, Deus lhe disse: insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Pois um ímpio, muito rico, pego de surpresa, fazendo planos de viver longamente, de desfrutar fartamente da sua riqueza, pois ele é surpreendido sendo pego pela morte. Pois é como se o ímpio fugisse. Pois o texto diz: o ímpio foge, embora ninguém o persiga. Mas ele foge do quê? Essencialmente, ele foge de morrer. Os ímpios estão muito preocupados esses dias com a gripe.
Muito preocupados de ficar doente, de enfrentar a morte. Mas os justos não são assim. A diferença de um ímpio e de um justo, diz o texto bíblico, o ímpio, ele foge, o justo é corajoso como um leão. Você já foi ímpio, mas agora você é justo. Você tinha medo de morrer inclusive. Tinha muitos medos, até medos inexplicáveis. Tem gente que toma remédio para lidar com o medo, com o pânico. Mas no momento que você se torna um justo, você passa a ter coragem, como de um leão. Amém ou não amém? Meu Deus, que coisa tremenda. Que coragem é essa? O apóstolo Paulo explica em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14, se você quiser acompanhar esse texto, 1 Timóteo capítulo 1, ele dá o testemunho dele, o testemunho de quando ele era ímpio e de quando ele foi tornado por Deus justo. Como aconteceu isso? 1 Timóteo 1, versículo 12, começando no verso 12, ele diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Quando ele era ímpio, ele diz: eu fui blasfemo, fui perseguidor, fui insolente. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Verso 14: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim. Isso é que faz a gente deixar de ser ímpio e se tornar justo. Diga: a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim. Sim, é isso que transforma a nossa vida. Ele diz: eu era blasfemador, eu era perseguidor, eu era insolente. Sabe o que é vossa insolência? Lá no congresso, um briga com o outro, chama de ladrão. Vossa excelência é um ladrão. É só assim, né? Deviam chamar de vossa insolência, quando fosse xingar. Porque insolência é diferente de excelência. Insolente é a pessoa atrevida, arrogante. Eu era assim, insolente, perseguidor, blasfemador. Mas Deus me alcançou. A graça do Senhor transbordou na minha vida, com a fé e o amor que estão em Jesus Cristo, completa ele no verso 14. Esta afirmação é digna de toda aceitação, verso 15. Cristo veio ao mundo para salvar os ímpios pecadores, dos quais eu sou o principal, ele disse. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todos sempre. Amém. Está aqui um exemplo de uma pessoa que era ímpia, de dar dó, mas que o Senhor transformou, e aí fez dele um apóstolo cheio de coragem. Paulo diz: eu era o pior ímpio, pois Deus operou, enchendo a vida dele de graça. E se antes ele era insolente, se antes ele era perseguidor e blasfemador, agora ele coloca aqui um salmo de louvor ao Senhor no verso 17. Ele é o Rei eterno, ele é o Deus único, ele é imortal, ele é invisível, ele é digno de honra, de glória para todos sempre. Diz ele no verso 15. Antes ele seria incapaz de fazer isso. Agora a vida dele é isso. A gente se torna justo quando o Senhor alcança a nossa vida com a graça dele, com o poder dele, e nos transforma. Amém ou não amém? Há uma transformação profunda. O ímpio, ele aborrece a Deus e ele é cheio de medo. O justo é transformado por Deus e é cheio de coragem. Que diferença, meu Deus. Que diferença. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para o irmão: você é corajoso mesmo? Você é corajoso mesmo?
Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, a Bíblia diz que tem coragem no justo. Tem coragem na sua vida? Pode falar para o irmão: irmão, a Bíblia diz que tem coragem de leão. Tem coragem de leão na sua vida? Tem coragem de leão na sua vida, você que está participando do culto aí pela internet? Sim, a Bíblia diz que o ímpio foge, é medroso, nem vê o que está perseguindo e teme. Mas o justo, transformado pelo poder do Senhor, tem coragem, coragem de leão. O que faz um justo ser tão corajoso, meu Deus? O que faz um justo ser tão corajoso? Bem, a Bíblia diz que o Espírito Santo faz isso. Em 2 Timóteo 1,7, a Bíblia diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Diga: o Espírito Santo, que Deus deu para a minha vida, que Deus liberou sobre mim, não é de covardia. Diga: Deus não faz covardes. Deus opera poder, amor e moderação nas vidas dos filhos dele. Então, quando você é justo, explica o texto bíblico, se você era um covarde, você deixa de ser. E agora você se torna uma pessoa cheia do poder de Deus, do amor de Deus e da sobriedade que Deus nos dá, se o Espírito de Deus enche a sua vida. Em Atos 1,8, um texto que muitos sabem até de cor, a Bíblia diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até o fim do mundo. Onde é o fim do mundo? Até os confins da terra. Como é grande a nossa terra. Ontem eu me perdi. Ontem eu fiquei perdido. Em São Paulo. Na Zona Norte, onde eu nasci, olha. Com a Paulinha. Eu quis pegar um caminho novo. E errei numa distração lá, e depois para achar o caminho certo. Naquelas ruas apertadas, e umas ruas que o carro fica quase, sobe assim, depois desce assim. Meu Deus, ainda bem que existe GPS. E ontem, para eu chegar na Vila Maria, eu precisei de GPS. Que vergonha. Senhor, me dá mais sabedoria, por favor. Passei vergonha ontem. Amém. Pronto. Eu não conheço nada de São Paulo, mas justamente o lugar onde eu nasci, eu nunca me perdia lá, né, Valéria? Ontem eu fui humilhado. Paulinha que ligou o GPS lá e a gente se achou. Que eu nem sabia mais onde eu estava. Né? Que coisa. Será que é a idade? Bem, mas tem que ter coragem até para confessar a nossa pequenez, não é mesmo? O Senhor disse que vai dar poder para você testemunhar até os confins da terra. Esse poder que Deus nos dá transforma a nossa vida. E se a marca dos ímpios é a covardia, se a marca dos ímpios é o medo, o estremecimento diante do futuro, diante da morte especialmente, pois a marca dos cristãos é a coragem que o Espírito Santo de Deus nos dá. Pois você trata de ativar essa coragem na sua vida. Que você saia daqui hoje cheio de coragem, a coragem que é direito nosso, por conta de sermos justificados pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Amém ou não amém? Não tem que ter medo. Se você foi transformado pelo Senhor, se você não é mais ímpio, o medo não pode mais fazer parte da sua vida. Amém? O Senhor disse que nós teríamos o poder do seu Espírito para poder fazer, para poder ser e fazer tudo aquilo que Ele planejou para nós. Houve um dia, em Atos 4:31, quando a igreja em Jerusalém pediu mais coragem para Deus. Em Atos capítulo 4, a igreja pediu mais coragem. E eu quero ler com você o que aconteceu. Algumas semanas atrás, uma irmã aqui da igreja veio perguntar o que a gente achava, porque ela falou sobre poder de Deus na célula, não foi? E sentiu que balançou a casa, não foi? Em uma das nossas células.
quando estava estudando sobre o poder de Deus, não foi, Iris? A casa chacoalhou. Teve mais gente que sentiu. Houve um chacoalhamento na casa. Isso é inédito? Então nós dissemos para a irmã, para a líder da célula, isso é normal. Quando você pede poder de Deus sobre a sua vida, quando você pede mais coragem de Deus para a sua vida, isso é normal. Vai ver depois, daqui a pouco, chacoalhando aqui. Ok? E nunca cai, só chacoalha. Amém? Em Atos 4:31, olha lá o que aconteceu. Por que o lugar tremeu? Por que aquele lugar tremeu? Foi porque a igreja orou e orou querendo mais coragem. E quando o Espírito Santo de Deus encheu as suas vidas, olha o que aconteceu. E depois de orarem, Atos 4:31, tremeu o lugar, diga, tremeu o lugar. Tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Se você ler os versículos anteriores, você vê a oração que eles fizeram. Eles estavam debaixo de ameaças, de perseguições, e eles não queriam retroceder. Então pedem ao Senhor mais poder do Espírito dele. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Diga, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sim, porque o Espírito Santo de Deus presente nas vidas dos justos, torna estes justos corajosos como um leão. Interessante que o leão é símbolo de coragem, mas ele não é o maior nem o mais forte. Em Israel faz muito tempo que não tem mais leão. Tinha leão no tempo bíblico. Davi enfrentou leão, Sansão enfrentou leão, leões. Israel está entre a África, o norte da África e a Ásia. Mas os leões foram extintos de Israel, até porque as florestas, os bosques de Israel desapareceram durante muito tempo. Hoje Israel está recuperando a sua flora e a sua fauna. Irmãos, o leão não é o maior nem o mais forte. Você sabe que o elefante é muito maior que o leão e muito mais forte. Os leões conseguem matar um elefante quando eles se juntam em um bando e atacam com muita engenharia, porque o leão é muito mais forte. Agora, qual é a fama do elefante muito mais forte que um leão? Qual é a fama que ele tem? Elefante não tem fama de ser corajoso. Quando eu era criança e assistia aqueles desenhos animados maravilhosos que passavam no nosso tempo, nos desenhos animados toda criança sabia que elefante tem medo de camundongo. Sim ou não? Você lembra disso? Não sei se nos desenhos modernos, mas era normal ver os desenhos animados, os filmes tripudiando dos enormes paquidermes. Apesar que tem homem que tem medo de camundongo também. Nojo, né? Nojo. Eu me lembro quando apareceu um rato na minha casa e Marília tentando matar, né, filha? Foi filmado, né? Esse filme vale muito. Porque o rato ficou inteiro, mas a Marília machucada, né? A Marília que levou vassourada, e não o rato. Né, filha? A fama do elefante é de ser covarde diante de um pequeno rato. Mas o leão tem a coragem de marcar o seu território, de defender o seu território, de dar o seu urro de autoridade. Por isso é proverbial, por isso é bíblico. O Espírito de Deus nos dá coragem para nós sermos como o leão e exercemos a autoridade do Senhor e fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Agora eu queria que você entendesse que coragem é essa que o Espírito de Deus nos dá. Interessante. Eu tenho coragem hoje de pregar num velório de última hora,
sem nem estar esperando. Eu tenho coragem de pregar para qualquer pessoa que aparecer na minha frente. Eu tenho coragem de falar de Jesus até para Dilma Rousseff, se eu tiver oportunidade. Ontem saiu uma foto dela no Correio Popular que, meu Deus, pegaram a pior foto da coitada da presidente. Mesmo diante daquela foto, você tem coragem de conversar com essa mulher? Tenho coragem. Para falar de Jesus, para falar do Evangelho, para falar de arrependimento, para falar de salvação, claro que eu tenho. E você tem coragem de viajar para longe para poder pregar? Tenho coragem. Você tem coragem de ir lá no lugar onde tem malária e pregar o Evangelho lá? Tenho coragem. Você tem coragem de ir no lugar que tem dengue, pregar no lugar? Tenho coragem. É essa coragem que o texto bíblico fala? Coragem. Você tem coragem de dar uma célula? Tenho coragem. Você tem coragem de dar uma célula se você for convidado em cima da hora? Tenho coragem. Porque o Espírito Santo nos dá coragem. Agora, você tem coragem de assaltar um banco? Você tem coragem de enganar? Ei, aconteceu uma coisa interessante. Hoje eu fui abrir a caixa do correio lá em casa e eu encontrei uma correspondência que o correio entregou errado na minha casa. Entregou na minha casa um cartão de crédito de uma outra pessoa. Vou entregar no correio amanhã. Um cartão de crédito de uma outra pessoa está lá na minha casa. O correio entregou errado. Você teria coragem de pegar o número do cartão, o cartão de crédito de uma outra pessoa, e ser um estelionatário, usar esse cartão de crédito para fazer uma festa? Vamos comer pizza depois do culto? E usar o cartão da mulher para poder pagar pizza para todo mundo? Vamos fazer a noite da pizza? Eu não tenho coragem. Então a coragem que o Espírito Santo nos dá, é a coragem para fazer o que Deus manda. Mas não é coragem para ser patife, nem ser canalha, nem ser defraudador, nem ser esperto, nem desonrar ninguém. Amém ou não amém? Então é coragem para ser correto, é coragem para ser santo, é coragem para ser fiel, é coragem para ser honesto, é coragem para ser irrepreensível, é coragem para ser obediente, é coragem para ser perseverante, é coragem para perseverar até o fim. É coragem para enfrentar dissabores, para ser e fazer o que Deus manda. Mas não é coragem para fazer coisas erradas, não é coragem para pecar. Quanto mais do Espírito Santo de Deus estiver na sua vida, menos disposição você vai ter para fazer o que é errado. É coragem para pregar, é coragem para viver para o Senhor. Para fazer a vontade de Deus, você se torna corajoso como um leão, quando o Espírito de Deus enche a sua vida. Amém ou não amém? O ímpio foge até de uma sombra, mas o justo é corajoso como um leão para fazer a vontade do Senhor. Se você é justo e se você deixar o Espírito de Deus encher a sua vida, você vai ter muita coragem para fazer o que Deus manda. Para ser uma bênção, para servir o Senhor, para ser um sacerdote, para ser fiel, para servi-lo, para ser uma bênção para muita gente. Amém? Para ser corajoso. Por isso que Jesus disse para os apóstolos: esperem em Jerusalém. Ninguém sai de Jerusalém até vocês serem revestidos do Espírito Santo. Aí vocês podem ir. Porque ele sabia que com o Espírito Santo eles teriam coragem. Eu queria terminar lendo com você o texto que fala do leão, Jesus como um leão, em Apocalipse capítulo 5. Abra rapidamente lá, Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5:5. Diz assim: então um dos anciãos me disse:
não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha o verso 9 agora. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, o leão da tribo de Judá, com o sangue que ele derramou na cruz, pagou o preço da nossa redenção. E agora gente de toda tribo, língua, povo e nação faz parte de um povo transformado em reino de sacerdotes e que exerce a autoridade de Deus aqui na terra. E estes vão reinar na terra. O que é reinar? Reinar significa exercer autoridade, impor a sua autoridade. Quem tem o Espírito de Deus enchendo a sua vida, o Espírito de Cristo, exerce a autoridade do Senhor. É usado pelo Senhor para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Eles reinarão na terra. Tem autoridade, como o leão. Amém? Então que você saia daqui hoje, cheio do Espírito de Deus, da autoridade de Deus, de coragem para ser o que Deus quer que você seja. Amém? Se você tem sido um medroso, se você tem fugido até da sombra, se você tem medo de morrer, se você tem deixado Deus de fora da sua vida, chegou o tempo de você ser transformado. O que aconteceu conosco tem que acontecer com você também. O sangue de Jesus, a graça de Deus tem que transbordar na sua vida. E você vai receber salvação e batismo. Batismo do Espírito Santo, que muda tudo. Amém? E te dá coragem de viver para Deus, sem medo. Se você entende, fica de pé no seu lugar e nós vamos orar. Levante a sua mão direita, feche os seus olhos. Ore comigo no seu lugar. Diga: meu Deus, muito obrigado. Porque no passado, eu era ímpio. E eu vivia longe do Senhor. Eu não te conhecia. E eu desobedecia ao Senhor. Porque eu era ignorante. Eu não conhecia nem o Senhor, nem a tua palavra, nem o teu poder. Mas bendito seja o teu nome, porque o Senhor operou na minha vida. A tua graça transbordou na minha vida. O teu poder operou na minha vida através de Jesus Cristo. Eu ouvi o Evangelho, eu criei na tua palavra e eu entreguei minha vida ao Senhor. E eu deixei de ser ímpio. O Senhor me justificou. O Senhor me salvou. Bendito seja o teu nome. Hoje eu sou salvo. Hoje eu sou remido pelo sangue de Jesus. Eu sou justo. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: meu Deus, a tua palavra fala que um justo como eu tem que ter coragem. Que a coragem é uma dádiva para uma pessoa como eu. Eu quero essa coragem, Senhor. Enche a minha vida da coragem do leão de Judá, a coragem do Espírito Santo. Enche a minha vida, como o Senhor encheu daqueles cristãos de Jerusalém, em Atos capítulo 4, verso 31. O mesmo Espírito que encheu aqueles crentes e que fez até tremer o prédio, vem encher minha vida nessa noite. Eu quero mais coragem ainda. Mais coragem ainda. Coragem do teu Espírito. Para ser, para fazer tudo que o Senhor espera da minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero a coragem para fazer o que o Senhor manda.
para ir onde o Senhor quer que eu vá, para ser o que o Senhor diz que eu sou. Coragem, meu Deus, para não desistir, para continuar confiando, para não ceder diante de pressões, para não me abater diante de ingratidão, para não estremecer diante de críticas. Me enche dessa coragem, para eu te servir com fidelidade, para eu ser uma bênção nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, servo do Senhor, me enche de coragem, a coragem do leão da tribo de Judá. Me enche de coragem, porque eu preciso reinar aqui na terra, conforme o Senhor diz na tua palavra. Junto com a igreja, eu tenho que ser ativo no reino de Deus plantado nessa terra. Meu Deus, eu não sou um apêndice no corpo de Cristo, eu sou um sacerdote real, e como sacerdote real, eu preciso reinar. Me enche desse poder, me enche dessa coragem, a coragem do leão da tribo de Judá, em nome de Jesus, amém? Senhor, que essa coragem flua, que essa coragem transborde na vida dos teus servos aqui, em nome de Jesus. A coragem de fazer a tua vontade, a coragem de assumir a nossa fé, a coragem de pregar a tua palavra, a coragem de viver para o Senhor. A coragem que nos faça dar as costas para o pecado, romper com a desonra, romper com a miséria, romper com a indignidade, romper com o pecado. Coragem para buscarmos e para servirmos o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Se você estava com medo de alguma coisa, se você estava intranquilo, pois em nome de Jesus, sossega a sua alma, diga para a sua alma sossegar, porque há um espírito de coragem em você. Espírito Santo de Deus, por favor, remove a intranquilidade, remove qualquer resquício de desespero dos corações dos teus filhos, o desassossego, a desesperança. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo faça cada coração aqui transbordar dessa coragem, em nome de Jesus, amém? Muito bem, se você tiver alguma surpresa essa semana, em frente, tem coragem, amém? Aborrecimento em frente, tem coragem. Adversidade em frente, você tem coragem para fazer tudo o que Deus aprova. Só não tem coragem para fazer o que contraria a vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. Enquanto a gente ora mais um pouquinho, nós vamos dar oportunidade para quem precisa entregar sua vida para Jesus. Senhor, há pessoas aqui que precisam tomar uma decisão muito importante em suas vidas, que é entregarem o governo das suas vidas, de se renderem ao Senhor Jesus, para que então a tua graça possa operar em suas vidas e a transformação acontecer. Há pessoas que estão muito perto disso, muito perto, vieram até aqui, participaram do culto, ouviram a palavra, foram movidas pelo teu Espírito, só falta confessar publicamente, confessar com fé e receber, em nome de Jesus.